Fala, turma boa! Vamos hoje dar prosseguimento ao nosso curso e a gente hoje vai tratar tecnologia de produção e custos, mais especificamente sobre quais decisões de produção, quais escolhas de tecnologias e como isso vai, na verdade, impactar nos custos das empresas. Então a gente vai tomar decisões ou ver como se toma decisões a partir de algumas escolhas gerenciais, né? Então a gente vai tratar de decisões empresariais. Quando você toma a decisão de abrir um negócio, quando toma a decisão de construir uma nova planta industrial, baseada em quê? Como é que eu vou olhar para dentro da empresa e vou tomar decisões empresariais, olhando e pontuando sempre a questão da eficiência econômica, eficiência tecnológica. Eu sempre vou ter também as escolhas com a tecnologia. Lembrando sempre que quando eu faço escolha da tecnologia que eu vou utilizar, a gente está também fazendo escolha sobre os custos em que essas tecnologias vão impactar. Não é o custo só do investimento, mas principalmente na questão dos custos de operação do negócio, né, para funcionar o negócio. Se eu opto em colocar mais mão de obra, eu vou ter um nível de custo. Se eu opto para colocar um pouco mais de tecnologia avançada, redutora de custo, eu posso ter um nível menor de custo, porque geralmente a forma eficiente de se pensar é a tecnologia sendo uma redutora de custo. Ela impacta de forma negativa, ou seja, reduzindo os custos. Pois bem, aí eu trago dois exemplos desse ponto, dessa visão, né, dessa abordagem, esse modo de ver o mundo do ponto de vista da eficiência. Duas reportagens recentes, que eu já tinha falado, recentes agora em 2020, que mostra que após essa situação mais de lockdown e agora na retomada da economia mais lentamente em 2020, na retomada da economia não, na abertura da economia, né? A economia em 2020 ainda não retomou, ela está patinando aqui, mas existe uma abertura econômica que está fazendo com que algumas empresas tomem decisões de curto e médio prazo de forma imediata. Então, essa da Marco Polo é uma decisão dessa. E o que a gente prevê aqui, ó, é que ela está fechando a unidade do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, né, na Baixada Fluminense, com o olhar em processo, melhorar seus processos, otimizar seus processos, ou seja, concentrar a produção em uma localidade, em outra localidade, para melhorar e agilizar processos decisórios. Certo? A outra visão aqui é o da Shell, né? E aí já é outra perspectiva, mais de longo prazo, onde todos os fatores, a gente vai ver isso, mas todos os fatores de longo prazo são flexíveis, eu posso ir planejando e ajustando melhor meu negócio no longo prazo, por isso a necessidade de você sempre ter uma visão de longo prazo bem construída. Portanto, a Shell, nesse momento, está tendo obstáculo na transição energética. O que é que isso significa? Que a Shell, como empresa de energia, não só empresa de combustíveis fósseis, como empresa de energia, onde ela vai produzir energia de diversas fontes, diversas matrizes energéticas. Então ela está tendo dificuldades de migrar. E obviamente ela hoje tem boa parte dos seus negócios baseados nas energias fósseis, né, de origem fóssil. E aí ela está tendo dificuldade na migração, principalmente pela queda da demanda de energia no mundo nesse momento. Então veja, uma situação momentânea que impacta as decisões de longo prazo e que a empresa vai precisar estar pensando bastante a respeito disso. E aí a Shell coloca bem que ela otimizando um fator de produção que é trabalho, né, melhora a eficiência. Então, de um lado a gente tem a Marco Polo trabalhando com capital, porque ela vai desativar uma fábrica, e fábrica é ativo, é capital. Ela vai desativar uma unidade produtiva, enquanto a Shell vai
por conta dos obstáculos, ela vai focar em algumas energias e algumas energias mais eficientes, mas trabalhando basicamente em cima e ajustando os seus sistemas de trabalho, não só o sistema produtivo como todo, mas sim sistemas de trabalho, só flexibilizando e ajustando os seus processos de trabalho. Está dentro do processo produtivo, mas o trabalho é um insumo, o capital é outro insumo dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando de tomar decisão. A gente vai ver daqui a pouco mais alguma coisa sobre isso. Bom, esse módulo, tecnologia, produção e custos, ele é amplo, ele aborda esses tópicos aqui. Nós temos uma teoria da firma, trabalha com a teoria da produção e a teoria dos custos. Então, a teoria da firma, a teoria da empresa, ela vai ser dividida em duas partes aí, como a gente está vendo aqui, né? Análise da produção e análise de custos. E essa economia de empresa, ela vai impactar e vai analisar, melhor dizendo, né? Vai analisar as decisões empresariais a partir do princípio da eficiência e da escassez dos recursos típica da economia, da análise econômica. A gente vai, num primeiro momento, trabalhar com produção, né? E no segundo momento trabalhar com custos. Bom, análise de produção. Para a gente analisar a produção, a gente tem que entender o seguinte: a produção a gente vai simplificar a noção de produção em dois fatores produtivos: capital e trabalho. O capital, ele vai sintetizar a variável capital que está aqui em K, né? Ela vai sintetizar os investimentos que são feitos em tecnologia, em equipamentos, em tecnologia no sentido de capacitação, inclusive, né, de conhecimento, em equipamentos, em prédios, né, em construções, instalações. Então, o capital aqui, que está aqui, ele vai sintetizar essa variável, vai sintetizar a noção do que seja tudo que entra no processo produtivo da empresa. Certo? Por outro lado, a gente tem a variável trabalho, esse Lzinho aqui. Esse L vai exemplificar ou vai sintetizar o que eu gasto, o que eu pago, o volume de trabalho, na verdade, mais do que o custo, mas o volume, a quantidade de trabalho, que pode ser em horas trabalhadas, em número de trabalhadores, de funcionários, né? Então a gente tem uma síntese de quanto de trabalho vai entrar no processo produtivo que está sendo representado aqui pelo K. Então a gente tem duas variáveis de fatores de produção, a gente chama essas duas variáveis como fatores de produção, que vão estar atrelados à quantidade produzida. Né? Então a quantidade produzida, qualquer nível de produção que eu tiver numa planta industrial, e essa planta industrial, ela necessariamente não precisa ser, falando planta industrial, mas eu posso dizer também tamanho de loja, metro quadrado para venda. Né? Então, tudo isso vai ser a minha quantidade produzida, que vai ser sempre função do volume de capital, de quanto eu vou colocar de máquinas, equipamentos, prédios, e da quantidade de trabalho que vai estar inserida nesse processo produtivo. Então, a quantidade de trabalho, de produto, desculpa, a quantidade de produto que está aqui, né? O que está aqui, a quantidade total de produto, ele vai ser uma função da combinação dos dois fatores de produção, capital e trabalho, que está aqui. Ó. Capital é insumo capital e L é o insumo trabalho. E F é a relação funcional entre os insumos e o produto. Né? Ou seja, quais diferentes combinações que eu vou ter para chegar ao meu produto aqui. Né? Então eu vou ter dois vetores, vamos falar em termos mais analíticos, né? Dois vetores, um de volume de capital, 100, 200, 300, 400, outro de trabalho,
2, 3, 4, 5, 10 pessoas, ou 20, 30, 40, 50 horas de trabalho. São dois vetores, esses dois vetores combinados, né, por uma função, por uma expressão matemática algébrica, né, ele vai gerar um volume de produção. A gente vai ver isso também daqui a pouco. Então, o produto total, dentro dessa função de produção, pode ser produzido com K unidade de capital e L unidade de trabalho, aquilo que eu falei. Dada a combinação de capital e trabalho, eu vou ter um volume de produto no final, certo? Maior, menor, mais eficiente e menos eficiente, a combinação vai dizer. E outra coisa, essa combinação também vai ser uma função da tecnologia utilizada, né? Então, sabendo sempre que a tecnologia também está aqui no volume de capital utilizado para a função de produção. Aí eu coloco a figurinha aqui, as figuras em todas as apresentações vão ter um significado, e aqui está bem claro, quer dizer, é um teste de som numa montadora, né? E a engenheira, isso é uma engenheira que está fazendo uma análise. Então, a tecnologia aplicada aqui para fazer não é só analógica, né? Mas é uma tecnologia mais sofisticada para fazer os testes, análises, projetos, etc. Então, isso também, é isso que eu estou falando de tecnologia, né? O que é que eu uso, por exemplo, para produzir um carro? Qual a combinação de tecnologias? Mais robô, por exemplo, só pegar uma tecnologia que é a robotização, né? Automatização das empresas. Então, mais robô, é mais rápido, mas é mais caro, é mais barato, é mais eficiente ou menos eficiente. Tudo isso a gente vai começar a refletir sobre, porque eu já não vou apresentar uma condição já definida, pronta e acabada, porque cada setor tem a sua particularidade. E o analista empresarial, o gestor, o que vai tomar a decisão, ele vai entender melhor, inclusive, de como fazer as combinações, quais as combinações melhores para a tomada de decisão mais eficiente, né? Bom, mas antes de a gente continuar, a gente tem que entender que existem decisões, né? Isso tudo vai implicar em decisões, e existem decisões de curto e longo prazo. Isso tem a ver com a questão dos insumos. Por exemplo, no curto prazo, pelo menos um insumo é fixo, certo? Geralmente, por questões de convenção, o insumo fixo é o capital, né? Faz sentido? Faz sentido. No curto prazo, o capital é fixo, é tomado como fixo, é considerado fixo. Faz sentido por quê? Porque para a gente fazer investimentos, a gente planeja, certo? Então, qual a lógica? Que no curto prazo, a firma apenas opera dentro de um planejamento feito lá atrás. Então, no momento em que eu estou planejando, voltando, né? No momento que eu estou planejando e falando de futuro, de produção futura, todos os insumos são variáveis. Então, no longo prazo, todos os insumos são variáveis. E no momento em que esse planejamento começa a ser executado, o capital é fixo, e aí eu já começo a operar o capital, né? Operar a firma no curto prazo, e aí o capital fica fixo e eu só vou ajustando os volumes de trabalho. Então, convenciona-se a dizer que no curto prazo o capital é fixo e no longo prazo o trabalho é variável. Isso faz sentido. Quando você vai colocar uma loja, por exemplo, vai abrir um negócio, uma startup ou qualquer negócio que seja, você faz o planejamento inicial. Cara, eu vou precisar de quê? Geralmente startup, o cara é um computador, 2 computadores, um sócio, você coloca ali e faz a coisa, e aquele é seu capital fixo de entrada, né? Ele fica fixo. Para você fazer um novo investimento ou ampliar o número de pessoas que trabalham com você, alugar algum local para trabalhar, você precisa fazer um planejamento, e isso vai requerer um novo volume de capital, e aí já é outra planta, né? Já é outra unidade de produção diferente daquela inicial. Então é por isso que convenciona-se a dizer que no curto prazo o capital é fixo e no longo prazo
todos os insumos são variáveis, certo? Espero que eu tenha conseguido expressar e explicar bem essa questão, porque é muito importante para a gente tomar decisão estratégica, principalmente mais na frente a gente vai ver isso, tomar a decisão estratégica para os negócios. Bom, como eu falei, a gente vai trabalhar tanto com estudos de caso, eu vou falar aqui bastante de situações, mas também a gente precisa entrar numa questão mais analítica, né? Até porque para entender como é que as coisas funcionam. E tudo tem uma explicação e a gente formaliza um pouquinho, nada difícil, mas formaliza um pouquinho essa explicação de algumas questões que ocorrem no dia a dia. Outras questões são um pouco menos corriqueiras, né? E a gente vai tentar fazer a mescla aqui daquilo que é extremo, daquilo que é mais difícil, menos provável de acontecer, e daquelas situações para decisão, aquelas situações mais corriqueiras. Bom, aí a gente tem 3 tipos de função de produção. Uma função de produção que eu digo linear, ou seja, é só uma soma aqui entre as variáveis e uma multiplicação dos parâmetros, ou seja, de quanto eu tenho que colocar de capital para ter determinado produto, somado ao quanto eu tenho que colocar de trabalho. Né? Isso aqui vai ser a sensibilidade do capital e do trabalho frente ao aumento. Então, a gente vai ter uma soma simples e isso indica o quê? A gente vai ver isso depois geometricamente. Isso indica que os insumos são substitutos perfeitos. Esses parâmetros aqui vão sinalizar até quanto eu posso aumentar. Não dá para aumentar a tecnologia indefinidamente em determinados setores, em determinadas condições. Então, por isso que sempre é preciso entender que parâmetros são esses para poder aumentar o trabalho, aumentar a tecnologia, porque vai ter uma hora que por mais que eu bote tecnologia, por mais que eu bote trabalho no processo produtivo, que mais que coloque lá, invista tal, não vai render aquilo em produto que se espera, né? Que se considera viável. Portanto, inicialmente, numa situação como essa, eu tenho que os insumos são substitutos perfeitos, ou seja, tanto um como o outro vai dar mais ou menos o mesmo nível de produção. Né? Então, tanto um como o outro vai dar o mesmo volume de produção. A gente vê já de forma geométrica para entender melhor. Função Leontief foi um matemático que pensou essa função quando ele considera que os insumos são em proporções fixas, ou seja, para determinado volume de produção, eu preciso exatamente das mesmas proporções o tempo inteiro. Então, 2:1. Pronto. Se a produção for 2:1, então ela vai ser 2:1 para qualquer nível de produção. Então, sempre vai ser 2:1. Eu tenho que aumentar a mesma proporção um insumo e aumentar a mesma proporção outro para que aquele produto torne viável. Por exemplo, para limpar um carro, estou falando aqui de um serviço, para limpar um carro, em meia hora eu preciso de 2 pessoas. Então, um carro, né, vai entrar para ser limpo o produto e eu preciso de 2 pessoas, aí vou botar. Para isso, com 2 pessoas eu preciso de 3 litros de água e 500 ml de sabão. Pronto, eu estou fazendo as proporções aí. Aí, para limpar 2 carros, eu dobro isso. Né? Aí eu vou precisar de 4 pessoas, 2 em cada carro. Mas veja, eu mantenho a proporção. 2 em cada carro, 3 litros de água para cada carro. Significa que a produção total são 6. Eu preciso de 6 litros de água para 2 carros. Né? E assim sucessivamente. Porque toda vez que eu aumentar um carro, eu sempre vou precisar de mais 2 pessoas, mais 3 litros de água, mais 500 ml de sabão. Então, essa é a proporção fixa para diversos níveis de produção. 1 carro, 2 carros, 3 carros, lavagem, né? Isso é um modelo de proporções fixas interessante, principalmente por questão de serviço, porque ele vai me dar condição de entender as porções. Olha, o setor de restaurante, por exemplo, para fazer um PF de
400 gramas, 500 gramas. Eu preciso de 200, 150 gramas de proteína animal. Eu preciso de 100 gramas de salada, vegetais, tal. Eu preciso de mais 100, 150 gramas de cereais, né? E cereais e vamos lá, se o cara tá no Nordeste vai colocar uma farinhazinha, uma farofa aí, mais 20 ou 30 gramas de farofa. Então você tem esse padrão para um PF, né? Um prato feito no restaurante. Bom, se eu vou servir 50 pratos feitos, eu vou aumentar e multiplicar direto 50, veja aquelas porções, e aí eu consigo porcionar de forma eficiente, em proporções fixas para cada prato. Certo? E por fim, uma função mais geral, que cabe tudo isso aqui junto, que é a Cabe Douglas, que os economistas usam com mais frequência para entender os processos produtivos, porque ela cabe, não pelo nome, mas é um trocadilho meio infame, mas Cobb Douglas, né, foram dois economistas americanos que unificaram essas análises que eu acabei de fazer para vocês em uma função apenas, em que os parâmetros, ao invés de ser um escalar direto, uma multiplicação direta de cada fator de produção, eles se transformam numa potência para poder entender de forma contínua, né? Ele pega as funções que aqui permitem decisões um pouco mais discretas e conseguem fazer de forma contínua. Tudo são funções contínuas porque você não tira o lápis do quadro aqui, né? Em nenhum momento desse aqui. Mas imaginando que ou é x ou y, aqui não. Aqui pode ser x, pode ser um pouquinho mais, você vai fazendo ganhos ou diminuições incrementais de forma mais comportada, eu diria assim, né? Como é que se fala? Isso é uma função de produção bem comportada, a função Cobb Douglas, e ela comporta tudo isso daqui. Vamos lá. Bom, visto as funções de produção, nós temos algumas medidas de produtividade. O produto total é tudo aquilo que é produzido, aquele Q ali, e é uma medida geral de produtividade, mas eu tenho outras medidas de produtividade, que são as produtividades médias e marginais. Mas antes de chegar lá, vamos analisar aqui a função de produção mais geral possível, que é a função de produção Cobb Douglas, né? Essa função, veja como é que ela funciona. Então imagina, eu quero uma produção qualquer, eu quero saber qual é o nível de produção para um volume de capital, um investimento inicial para montar todo o negócio em 16 unidades de capital. Pode ser 16 mil reais, 160 mil, 16 milhões. Né? Então, eu tenho 16 unidades de capital. E a função Cobb Douglas no longo prazo, ela vai 16 substituir aqui, ó, veja, esse 16 aqui, ele veio aqui, substituindo esse K, né? O L, e aí eu tenho que, para produzir determinado patamar, eu tenho 4 vezes L elevado a 0,5. Né? Então, qual o produto de 100 unidades de trabalho? Então, se eu colocar 100 aqui, certo? Eu vou racionalizando, né? Eu vou ter 40 unidades produzidas por um período de tempo com 16 unidades de capital investidas e contratando 100 unidades de trabalho. Então, essa é a relação Cobb Douglas. Veja que esse 0,5 aqui já indica aquilo que eu falei antes, quer dizer, os incrementos, né? A forma incremental de crescimento. Esse é uma questão importante, como eu falei já na aula de fundamentos, sobre o pensamento do economista, de pensar na margem, de pensar o adicional. Olha, esse aqui já tá certo, mas se eu fizer mais um pouquinho, vai ser efetivo, vai ser eficiente? A minha tecnologia comporta sem ter perda de produtividade? É isso que a gente está analisando. Será que eu aumentando um pouquinho, eu vou perder produtividade ou vou ganhar produtividade? Então, esses ajustes incrementais é típico do pensamento mais racional da tomada de decisão. E às vezes você recebe uma grande encomenda e quando você vai ver, você tem limitação de capital, você não consegue comprar
máquina e equipamento para processar, você não tem máquina e equipamento para processar, você não tem espaço para processar, e também às vezes você tem problemas para comprar insumo, capital de giro, né? Não tem condições de contratar trabalho sem antes receber algum adiantamento. Então isso tem que ser tomada decisão se vale a pena aumentar a produção, né, ou não. Né? E principalmente, só vale a pena se aumentar a produção se eu tiver produtividade positiva. Se eu aumentar a produção e tiver queda na produtividade, não é bom negócio. E a gente só sabe isso quando a gente começa a analisar as produtividades médias e marginais. E aí é isso agora que a gente está vendo, né? O produto médio do insumo. Como é que eu calculo isso a partir de uma função, aquela função lá, Cobb-Douglas, né? Então, o produto médio é o quê? É tudo que foi produzido pelo número de trabalho que eu coloquei. A gente colocou lá 100 unidade de trabalho. Nesse caso aqui, o exemplo é... se o produto para capital e trabalho for 16, né? Eu coloco 16 em capital, 16 unidades para a produção e 16 unidades de trabalho. Qual o produto médio do trabalho? Essa conta aqui. Né? Aí eu vou ter 1. 16 sobre 16 vai ser 1. Né? Não, desculpa. 16 sobre 16 não é 1. Opa, deixa eu voltar aqui. 16 sobre 16, não estou fazendo essa conta direta aqui não é. Né? Eu tenho que fazer aplicar na função. A função é o que? K, 16 e L, 16. Aí eu tenho, né? Dividido por 16 eu tenho 1. Certo? Então o produto médio do trabalho é 1. E o produto médio do capital, na mesma lógica, também é 1. Então o produto médio é importante entender porque eu quero saber se ele está aumentando ou se ele está diminuindo na medida que eu vou colocando insumo no curto prazo, né? Para ter a minha produção. Então, insumo trabalho. Eu vou colocando um trabalhador, 2 trabalhadores, 3 trabalhadores. Será que aquele meu volume de capital ele vai ser suficiente? Né? Ele vai ser suficiente para atender a minha função de produção ou a minha produção esperada? Né? Ou se eu vou botar muita gente, vai bater cabeça, vão fazer coisa errada, vai quebrar a máquina porque eu não tenho coordenação, vou ter problema de gestão. Esse é um ponto importante a entender na tomada de decisão no tempo. Né? Então, produto marginal. Esses chocolates aí é interessante. Porque o produto marginal é o seguinte, né? Eu já tinha falado antes, vou repetir. O economista toma decisão na margem. Então, é sempre aquilo que eu vou conseguir a mais. Então, isso daí é a minha margem. Né? Então, eu já tenho um volume de quantidade e eu quero saber, recebo uma encomenda grande. Eu quero saber quanto é que eu vou produzir, quanto é que se é bom ou não produzir, na verdade, com aquela encomenda adicional. Então, aquela encomenda adicional é o meu produto marginal, certo? Então, eu quero saber se aquele produto marginal, a minha produtividade aumenta ou diminui. Né? E o próprio produto marginal é uma indicador de produtividade. Né? Aquele produto, aquela encomenda a mais, ela vai me causar melhoria ou redução da produtividade do meu negócio. Então, o produto marginal de um insumo é quando você tem uma mudança, né, no produto total, quando você começa a cair mais o produto total, ou aumentar o produto total, quando eu coloco mais trabalho naquele negócio. Então, eu recebo uma encomenda eu sou uma fábrica de coxinha. Então, eu recebo uma encomenda para um casamento, eu produzo todos os dias, produzo 100 coxinhas. Aí, de repente, vem uma encomenda de mais 500 coxinhas para o fim de semana. Ou seja, eu já tenho a produção de segunda a sexta de 500, só que eu tenho que entregar no sábado mais 500. 500 eu já tenho meus compradores. Já tenho essa produção aqui já planejada, a minha máquina, meu pessoal, quantidade de insumo já está pronto com aquilo ali. Só que aconteceu de uma encomenda, e a gente não vai deixar passar, porque dinheiro é bom, né? De mais 500 unidades para o fim de semana. Bom, isso significa que eu vou ter
500 unidades a mais para produzir. Ou seja, eu vou aumentar, se eu planejasse dividir nos 5 dias, eu vou ter o dobro, né? Dobro de produção diária para poder, no sábado, produzir 500. Como é que vai? Funciona? Dá certo? Vale a pena o investimento que eu tenho que fazer para dobrar a minha capacidade produtiva? Será que isso não vai atrapalhar totalmente meu negócio? Não sei. Tem que fazer conta, né? Então, o produto marginal nada mais é do que a variação de onde eu tinha, dos 500 que eu já tinha, 100 por dia, para os 500 adicionais que eu vou ter. Então, essa variação aqui vai mexer na minha condição de eficiência produtiva. Esse é o ponto. E aí, o produto marginal do trabalho é uma derivada. Esse D aqui está mostrando isso. A derivada, ou seja, a variação do 500 para mais 500 sobre, né, dividido pela variação de trabalho. Bom, para produzir os 500 eu tinha aí 3 pessoas. Ou será que mais 500 eu vou botar mais 3? Ou se só colocar mais um e dividir os trabalhos eu tenho o mesmo 500? Né? Então esse produto marginal, que é o quê? 500 com um trabalhador, adicionado aos 3 que eu tinha, cara, deu um pico, né? Porque se eu dividir o produto médio de 500 que eu já tinha ao longo da semana, 100 por semana, 100 coxinhas por semana, dividido por 3, eu vou ter aí 160, né? 161 quebrados, né? Por trabalhador de produto médio. Mas se eu coloco só mais um, tenho mais 500, camarada, eu tenho um impacto enorme na minha produção de produto marginal de 500 unidades, 500 com 4 trabalhadores ou com mais um trabalhador, né? Marginal é aquele que entra por último, adicional aos 3 que já tinha antes. Então essa é a conta e essa é a decisão. Rapaz, se eu tiver isso mesmo, vale a pena. Eu só vou ter o gasto com um funcionário, meus insumos tal, já bota ali, e de repente eu vou dobrar a produção. Ah, vale. Então vamos fazer. Agora, se esse camarada que eu coloque, ele não render no segundo dia, no mínimo, os 160 por dia do que os caras já estão fazendo, aí estou perdido. Ele não vai dar conta, 160 e pouco por dia para chegar a 500, né? Das 100 até os 500 que eu tinha no final. Porque eu já tinha de produto médio 160 e os quebrados. Esse outro tem que chegar no mínimo a ele. Se não chegar, o produto marginal está decrescente. Não funciona. Eu tenho que mexer na minha função de produção, que é o quê? Para mais equipamentos, mudar o layout, contratar consultor, tecnologia para mexer na coisa e a coisa funcionar. Então são essas as condições que a gente está vendo das medidas de produtividade. Tem um produto total, né? Produto marginal e o produto médio. Né? E aí tá os vetores que eu falei, né? Como é que funciona, só para ilustrar. Tá aqui, imagina, aquele Q, o produto total tá aqui, o Q, né? E aqui estão os dois insumos no curto prazo. Por quê? Porque eu tenho só um insumo variável. Então o capital, veja, é todo fixo aqui, ó. Eu tenho 10 unidades de capital fixo o tempo inteiro. E aqui eu tenho o meu trabalho variando, né, de 1 a 1, né? Então a gente tem um produto total, aí só uma medida, está crescendo, 112, depois ele chega a um ponto de estagnação, 112 quando eu tenho 7, 8 funcionários, e depois cai. Quando eu só olho o produto total, que é geralmente o que o empresário faz, ele só olha as vendas totais como indicador de produtividade. Esse é um problema sério. E quando a gente só olha as vendas totais, a gente vai ver uma situação como essa. Ó. A gente está crescendo. Pô, legal, estou crescendo. Mas será que o esforço de colocar mais funcionários, né, coordenar melhor esse povo, dar treinamento, ajustar a produção, blá, 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 será que vale a pena? E aí a gente vai para as duas medidas
de produtividade mais afinadas com a realidade. Um é o produto médio. Se você não quiser saber mais ajustado ainda, você vai ao produto médio, que é bem mais afinado, bem mais realista e mais detalhado do que o produto total. E aí o produto médio já começa a sinalizar o quê? Olha, zero produto, não tem nada, zero trabalho, quem fez nada não vai ter produto nenhum, né? Um funcionário para 10 unidades de capital, eu tenho 10 unidades de produto total, certo? E também tenho 10 unidades de produto médio, porque 10 dividido por 1 é igual a 10, né? Q dividido por L, certo? 2 unidades de trabalho, né? Com 10 unidades de capital, essa combinação vai me dar 30 unidades de produto, certo? Cujo produto médio será 30 unidades de produto, será 15 como produto médio, porque 30 unidades de produto dividido por 2, eu vou ter 15. Né? E assim, sucessivamente, onde a gente vai ver o seguinte, olha, 1 me dá 10 de produto médio do funcionário, 2 me dá 15, opa, cresceu, ótimo, maravilha, cresceu e bastante, 50%. 3 me dá 20. Ora, se ele crescesse mais 50% aqui, seria metade, 7,5, ele iria para 22,5. E não foi para 22,5, foi para 20. Significa que o produto médio já está caindo. Né? Então, 3 pessoas ou 3 unidades de trabalho, 3 horas trabalhadas, sei lá, aí a conta tem que ser ajustada de acordo com o processo produtivo. Mas imagine 3 unidades de trabalho a um produto de 60, essa combinação de 3 unidades de trabalho para 10 unidades de capital me dá 60 de produto total, com a produtividade média de 20. 20 unidades produzidas por trabalhador. Aqui eu tinha 15, então de 10 para 15 cresceu 50% e 15 para 20 já cresceu uns 30%, né? Mais ou menos 35%. Então já cresceu menos do que os 50 aqui. Aí de 3 para 4 manteve. Opa, beleza, manteve. Então eu posso manter 3 para ficar ajustado ou 4, dependendo se eu quiser aumentar a produção, tiver encomenda, né? E como sempre eu quero produzir mais para vender mais, então eu posso tomar já a decisão a partir daqui, mantendo 20 no limite. Quando eu começo a botar mais gente, galera, ó, 5, 6, 7, aí começa 19, 18, veja, eu tinha 20. Né? Tinha 20. Aí começa a cair para 19, 18, 16, certo? Aí o produto médio já tá caindo. E isso, se eu for para o produto marginal, ou seja, da unidade adicional, é que o negócio pega. Vamos lá. E com um funcionário, para 10 unidades de capital, eu tenho 10 de produto. E tenho 10 de produto marginal, porque eu não tinha nada. Quando eu saio de 0 para alguma coisa, eu tenho 10. 2 unidades de trabalho para 10 unidades de capital, eu tenho 30 unidades de produto. Quanto é que eu tenho de produto marginal? 20. Eu tinha 10, saí para 20. Para 30. Então, 30 menos 10, 20, que é a variação do que eu tinha para o que eu vou ter depois eu fazer a mudança. Né? Então, eu tinha 10, fui para 30 com mais um funcionário. Então, esse um funcionário me deu 20 de produtividade marginal. Opa! Se um cara trabalhou 10, me deu 10, 2 me deu 20. Caramba, bicho, isso é muito bom, porque eu estou aumentando muito sem aumentar tanto aumentando muito a minha produção sem aumentar tanto a quantidade de funcionário. Né? Se eu colocar mais um, vamos lá, se eu colocar mais um, 3 unidades de trabalho, combinado com 10 unidades de capital, eu tenho 60 unidades de produto total. E quanto é que dá de produto marginal? 30. Opa! Melhor que o anterior. Por quê? Porque eu tinha 30 antes e passei para 60. Deu 30. Né? 30 menos 60 menos 30, 30. Crescendo aqui, ó. 1 me deu 10. 2 já cresceu para 20.
3 me deu 30. Esse funcionário a mais me deu 30. Rendeu mais que os 2 anteriores. A soma dos 2 anteriores rendeu esse daí. Pau na máquina, vamos trabalhar, né? Mas aí eu vejo que quando eu começo a botar mais 4 funcionários ou 4 unidades de trabalho, combinada com o mesmo 10 do insumo capital fixo, eu já começo a ter uma redução no meu produto marginal. O cara que antes dava 30, o adicional, o marginal, o que veio além depois dele, ele só começa a produzir 20. Né? Aí se eu boto mais 5, já começa a 15. Aí começa a decrescer o meu produto marginal. Enquanto o meu produto médio ele passa um tempo estável, esse aqui já começa a decrescer imediatamente. Mesmo que eu aumente a produção. O que é que eu posso dizer com isso? Que nem sempre o mesmo volume de capital ele é capaz de produzir indefinidamente. Então, às vezes, a gente tem que tomar algumas decisões. Ou se eu estiver produzindo isso, de repente o negócio, o mercado cai e eu tenho que ajustar para baixo. Foi o caso da Marco Polo, né? E também o caso da Shell, que elas ajustaram seus negócios, melhorando seus processos tal, para manter produtos, as produtividades médias e marginais, pelo menos em ascensão. Né? A gente não está considerando aqui melhorias tecnológicas. Cada melhoria tecnológica é um novo investimento e aí eu mexo com a minha quantidade de capital. Vamos adiante. E aí como é que isso se comporta? Com inclinações, né? Nas curvas. Ó, essa curva aqui, né, que tem esse formato, é a curva de produto total. Aqui é a curva do produto total. Então esse produto total ele tem esse comportamento. Né, na medida que eu vou colocando, tá lembrado que eu ia colocando aqui unidades de trabalho, eu vou ter ganhos maiores, até chegar uma hora e eu começo a ter reduções dos meus ganhos, porque voltando lá, os meus produtos marginais eles começam a decrescer. Esse decréscimo do meu produto marginal representa esse ponto de inflexão aqui. Enquanto o produto marginal está crescendo, eu estou aqui subindo. Quando o produto marginal não dá conta mais, começa a decrescer com o volume de capital que eu tenho, eu começo a decrescer. Aí, vê só, aquelas curvas, aqueles volumes de produto médio e produto marginal, eles vão estar aqui, produto marginal, veja, ele sobe rapidamente, pum, mais do que o produto médio, aí depois decresce, né? Aí quando ele decresce, aí depois essa parte aqui ele está decrescente e depois ele está abaixo do produto médio. E o produto médio vai decrescendo mais lentamente. Vamos voltar lá e a gente vê o produto médio depois do máximo do pico do produto marginal. O produto marginal começa a decrescer rapidamente. O produto médio, veja, 19, isso aqui já sai de 20 para 15. Aqui sai de 20 para 19. Aí de 15 para 13, aí 19 para 18. Já está maior, né? Está maior. Aí ele vai, aí depois chega negativo o produto marginal e o produto médio ainda está em decréscimo. O que isso significa? O que isso quer dizer? Quer dizer que isso daqui é um mapa de decisão. Tá certo? É um mapa de decisão. Vamos ler aqui o que é que está dito. Ó, quando todos os insumos são fixos, exceto o trabalho, a curva de produção total mostrada em A, essa curva aqui, produção total, representa os volumes de produção correspondentes a diferentes quantidades do insumo trabalho. Ou seja, eu tenho diferentes quantidades do insumo trabalho aqui, ó, trabalho mensal, as quantidades de insumo, e eu tenho variações aqui no produto mensal. Então, eu mexo no volume de trabalho, eu mexo no volume, né, nas quantidades de trabalho, 60, 112, tá certo? Isso daqui é a quantidade de trabalho, de produto total da empresa, o que ela produz para vender. E aqui é a quantidade de gente trabalhando nela, ou gente, ou hora, a unidade de trabalho que for. Né? E essa
quantidade de trabalho que eu vou colocando, acumulando aqui, ela vai impactando no formato da curva, que tem a ver com a tecnologia que estou usando. Uma tecnologia que pode ter mais mão de obra, uma tecnologia que pode ter menos mão de obra. E mais capital, mais tecnologia, né? mais hardware, mais máquina, mais equipamento, mais digital e por aí vai. O produto médio e marginal em B são obtidos diretamente da curva de produção, usando os dados da tabela 6.1, né? Da tabela anterior lá. No ponto A, em A, o produto marginal é 20. Né? No ponto A, o produto marginal é 20. Certo? Né? O produto marginal está 20 aqui. Ponto A. Né? No ponto B, o produto marginal está em 30. Vê? 20, 30, como a gente viu no slide anterior. Né? 20, 30, depois cai para 20. 20, 30, 30, depois cai para 20, 20, depois despenca. Né? E o produto médio. Então, isso é tomar decisão. Por quê? Porque esse ponto E aqui, onde o produto marginal é igual ao produto médio, veja, isso é uma regra de decisão, certo? Produto marginal igual ao produto médio é o ponto em que minha produção é eficiente. Mesmo que o produto marginal esteja caindo, mas ele ainda está caindo aqui acima do produto médio. Mesmo que ele esteja caindo, eu tomo decisão porque eu quero produzir mais. Preciso produzir mais para vender. Compensa. Eu ainda não, vamos dizer assim, diluí todo o investimento. Certo? Eu só começo a pensar duas vezes para aumentar a minha produção quando o produto marginal é menor que o produto médio. Esses são pontos importantes para tomar de decisão qual produção eficiente eu vou tomar, né? Qual volume de produção eu vou, qual o tamanho da minha empresa, né? Qual o tamanho do meu negócio em termos de volume de produção, em termos de loja física, em termos de espaço, de armazenagem, tudo isso está aqui. E isso é importante. A gente não ainda viu o mercado, a gente vai ver o mercado, mas a gente precisa entender já que, do ponto de vista da eficiência produtiva, eu tenho parâmetros e medidas. Bom, é isso, né? Então, aquilo que eu falei, o ponto da esquerda é o produto marginal está acima do produto médio, e aí a gente toma a decisão de produção. Vamos lá. Então, como isso funciona? Aquela curva inicial que eu falei, ó, curva função de produção total. Aí eu tenho uma área, uma região de rendimentos crescentes, em que quanto mais trabalho eu boto, mais a produção vai aumentando. Quanto mais trabalho eu boto aqui, mais a produção vai aumentando aqui. Tem uma região de rendimentos decrescentes, eu coloco trabalho aqui, e aqui eu tenho um crescimento, mas ainda menor, uma taxa menor que a anterior. Essa parte aqui eu tenho um crescimento, mas uma taxa menor, e esse crescimento nem sempre é viável, a gente viu lá naquele ponto E. Né? E por último eu tenho rendimentos negativos do meu produto marginal, e a gente está vendo aqui nessas curvas, né? Produto marginal em rendimento negativo, aí eu já não produzo mais de jeito nenhum. Eu vou tomar uma decisão quando o meu produto marginal é igual ao produto médio aqui, né? Ao produto médio, produto marginal, e eu tomo decisão aqui dentro da região de rendimentos decrescentes. Então a decisão de produção, ela não está quando o rendimento está crescente, porque aqui eu ainda tenho capital ou insumo fixo para queimar. Não estou usando de forma eficiente todo o meu insumo. A partir daqui, o meu insumo da região de rendimentos decrescentes, os meus insumos fixos, eles começam a ser utilizados de forma mais eficiente, e o ponto de produção é quando o produto médio, esse aqui, é igual ao produto marginal. Certo? Bom, os efeitos da tecnologia na função de produção. Como a gente falou, a tecnologia é o hardware, é o conhecimento da produção, é tudo aquilo que
impacta diretamente no processo produtivo. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente analisa? Ele mexe, a tecnologia mexe na eficiência e, obviamente, no volume de produção com a mesma quantidade. Veja só, o que eu quero dizer com isso? Ó, quando a gente passa, eu mexo, imagina que eu tenho o Q1 aqui, é um volume de produção, né? Numa tecnologia dada já, tal, beleza. Todo mundo faz, é aquilo ali. Aí o cara tem uma sacação, né, e coloca uma nova tecnologia. Então ele só aumenta uma unidade de produção, de trabalho, desculpa, uma unidade de trabalho aqui embaixo, daqui esse eixo aqui é trabalho, ó. Uma unidade de trabalho ele aumenta, tem aqui uma pancada, né, quase dobra o volume de produção no período. Então a tecnologia ela vai aumentar a eficiência produtiva. Então eu não preciso às vezes aumentar muito a minha produção, né? Para eu aumentar eu não preciso aumentar muito a contratação do pessoal, botar mais insumo às vezes tal, para aumentar de forma significativa a minha produção. Eu posso fazer ajustes na tecnologia, melhorar a tecnologia, inovar. Esse é o ponto. E geralmente a tecnologia, ela vem para aumentar a eficiência da produção. E é isso que está posto aqui. Certo? Então esse é a noção que a gente vai trabalhar agora e que a gente vai entender um pouco como funciona essa decisão de produção a partir da noção da função de produção, das alterações dos insumos. E aqui a gente trabalhou basicamente com insumo, variação do insumo trabalho, significa curto prazo. Certo? E a gente vai trabalhar isso de forma detalhada posteriormente. Bom, aí a gente vai para o resumo disso tudo, né? O que a gente está vendo? Então, a gente trabalhou com a função de produção, né? Alinhou os incentivos de induzir ao máximo o esforço do trabalho, ou seja, o que eu consigo articular para produzir mais sem mexer muito no meu trabalho, né? O que é que está por trás do emprego correto dos insumos, né? Então, a variação média do meu produto tem a ver com o volume de insumo que eu coloco, né? O meu produto ele vai ser função do volume de insumo e principalmente também agora, daqui por diante, a gente vai ver a questão dos gastos e aqui o wages, que é salário. Como é que o salário vai definir também a minha decisão, né? E como é que o custo do capital vai também definir o meu volume de produção de insumo que eu vou colocar no processo produtivo de trabalho e capital, porque isso vai depender dos custos de cada um desses insumos. Então, até agora a gente viu só com a variação do trabalho, a gente não colocou custo de nada, não pesou nada, mas o próximo passo, na verdade, vai ser exatamente a entender essa correlação entre preços dos insumos e quantidade que eu vou colocar no meu processo produtivo e aí ter realmente a minha produção eficiente, tanto do ponto de vista tecnológico, como a gente viu até agora, e agora a gente está focado na questão tecnológica, como a gente vai ver mais na frente do ponto de vista de custos ou de eficiência econômica de fato, qual decisão de desembolso, de investimento que eu tenho que tomar e que é que eu tenho que levar em consideração. Ok? Então isso daí a gente para por aqui, nesse ponto, para que no futuro, em breve, a gente tenha, depois de estudar, depois de entender, depois de buscar na internet, depois de tirar dúvidas, a gente vai começar a manipular e ver melhor as condições de produção e tomar decisão nas empresas. Muito obrigado e até a próxima. Espero e conto com todos vocês lá novamente. Valeu! Até mais!